Essa é uma série de estudos bíblicos, sejam todos bem-vindos. E o tema do estudo de agora é a volta de Jesus. Não esqueça, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Jesus retornará, uma promessa repleta de esperança, consagrada nas Escrituras Sagradas e ansiada por milhões de cristãos ao redor do mundo. Essa verdade bíblica alimenta a fé e a expectativa de que um dia Cristo virá para reunir sua igreja e juntos desfrutaremos da comunhão eterna na presença divina. Mas quando se dará este glorioso retorno? Quais seriam os sinais no cenário político e religioso que indicariam a iminência da volta de Cristo? Estas perguntas ressoam nos corações de muitos fiéis, e é essencial buscar nas Escrituras as respostas. Este estudo não apenas visa responder a essas indagações, mas também fortalecer nossa esperança e preparação para esse momento sublime. Quando será a volta de Jesus? Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus, capítulo 24, versos 36, 43 e 44. É evidente que não está nos desígnios divinos revelar ao homem a data exata do retorno de Cristo. A posse de tal conhecimento acarretaria consequências graves, dada a propensão natural do ser humano à procrastinação. Caso a data fosse conhecida, muitos poderiam postergar seu preparo espiritual, optando por buscar a redenção apenas nos momentos imediatamente anteriores à parousia, numa tentativa vã de se preparar em tempo insuficiente. Tal abordagem é manifestamente irresponsável, visto que não haveria tempo suficiente para uma genuína transformação do coração, nem condições propícias para uma mudança de vida que inclua o abandono de vícios e de práticas e pensamentos nocivos. O crescimento espiritual requer tempo e perseverança. Por essa razão, Deus, em sua infinita sabedoria, optou por não divulgar a data da segunda vinda, beneficiando assim a humanidade. Esse desconhecimento fomenta um estado de vigilância e preparação contínua, permitindo que cada indivíduo amadureça espiritualmente e esteja, ao tempo devido, apto a ser acolhido nos celeiros celestiais. Apesar de Deus não nos ter deixado a data da volta de Cristo, Deus nunca deixa seus filhos nas trevas da dúvida. Deus nos revelou uma série de sinais no mundo físico, religioso e político que iriam ocorrer quando a volta de Cristo se aproximasse. O capítulo 24 de Mateus talvez contenha os textos mais conhecidos a respeito dos sinais que iriam ocorrer antes da volta de Cristo. Acompanhe em sua Bíblia. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. E se levantará nação contra nação, fomes e terremotos. E se levantarão falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. E será pregado este evangelho por todo o mundo. Perceba que os textos não dizem que as guerras em si, ou a fome em si, são sinais da volta de Cristo. Tais eventos sempre ocorreram na história humana. O ponto central aqui é a incidência. Nos últimos tempos, esses sinais iriam se intensificar cada vez mais, e é isso que estamos observando. Assim como as dores do parto vão aumentando e o tempo de contração vai afunilando, assim também é com os sinais da volta de Jesus. Além desses sinais de Mateus 24, a Bíblia nos mostra em muitos outros textos sinais que estariam ocorrendo sobre a terra quando da proximidade da volta de Cristo, vamos a eles. Sinal na ciência, Daniel capítulo 12, verso 4. A ciência iria se multiplicar. Refere-se ao avanço no entendimento profético, mas também observamos um claro avanço do desenvolvimento tecnológico e científico. Veja,
Durante 6.000 anos, o meio mais rápido de se locomover era a cavalo ou de barco. E nos últimos 100 anos surgiram os carros, aviões, além de computadores, satélites e, mais recentemente, as inteligências artificiais. Na área da comunicação também houve um grande avanço. Antes, os mensageiros levavam semanas ou meses para entregar uma mensagem, por meio das cartas. Hoje, com os computadores e celulares, a comunicação está incrivelmente rápida, chegando ao destino em segundos. Sinal na moralidade, segundo Timóteo 3, versos 1 a 4. A conduta moral das pessoas estariam manchadas. Perceba nesses textos que todos os adjetivos aplicam-se à humanidade fielmente. Veja em sua Bíblia. Nas últimas décadas, observamos um decaimento moral muito grande. A ideologia de gêneros invadindo a mídia e até escolas. Sexualidade muito forte na televisão e internet como nunca se viu antes. Sinal na saúde, Lucas 21, verso 11. Note que nunca surgiram tantas doenças graves como nos últimos tempos. Epidemias e pandemias. Gripe do frango, gripe suína, AIDS, ebola, Covid, etc. Fica claro, portanto, que Cristo irá retornar. E qual seria a maneira a que ele vai retornar? Ele virá de maneira oculta? O arrebatamento da igreja ocorrerá secretamente? Pois vimos que ele virá como um ladrão. Primeiramente, o texto mencionado, o qual diz que Cristo virá como ladrão, não significa que ele virá de maneira secreta, mas de maneira inesperada. Sendo que para os cristãos sinceros que estavam aguardando, tal qual as virgens da parábola registrada no Evangelho de Mateus, que esperavam o noivo, não será surpresa. Para os ímpios, sim, será algo inesperado, algo inacreditável. É nesse sentido que Cristo virá como ladrão. Mas a forma que Cristo virá não será silenciosa. Será aos sons de trombetas acompanhado de milhares de anjos. Nesse contexto é que ocorrerá o arrebatamento da igreja. Veja, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 em diante, mencionando a volta de Jesus, diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja outros textos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versos 30 e 31. Por mais que o mundo esteja passando por muitas coisas ruins, por mais que em nossas vidas estejamos sujeitos a muitas dessas coisas como desemprego, doenças ou até a morte, o fato é que Jesus Cristo irá retornar. Devemos ter em nossos corações essa esperança. Devemos perseverar até o fim, também falar dessa boa nova às pessoas. Por fim, lembrar do que diz Apocalipse capítulo 21, em seus primeiros versos que diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus o abençoe. Agradecemos por sua atenção. Para mais informações sobre esse tema, leia o estudo completo no site explorandoabiblia.com. Deus o abençoe.